Você já se perguntou por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés depois que ele morreu? Este é um dos grandes mistérios da Bíblia e hoje vamos nos aprofundar nele. Em Judas 1:9 está registrado que o arcanjo Miguel disputou com o diabo o corpo de Moisés. Um versículo curto, mas que abre questões significativas. Por que Satanás se importava com o corpo de Moisés? Qual foi o verdadeiro significado por trás dessa batalha? Vamos tirar um momento para explorar as interpretações que os teólogos forneceram ao longo dos séculos. Veremos 4 perspectivas principais que eles apresentam para lançar luz sobre essa disputa. Primeiro, é possível que Satanás quisesse interromper o plano de Deus. Ele viu alguma oportunidade de prejudicar o programa redentor de Deus? Ou talvez ele pretendesse acusar Moisés de seus pecados para provar que até mesmo um grande líder do povo de Deus tinha falhas? Outros teólogos sugerem que essa disputa tinha um significado simbólico relacionado à redenção. Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, mas ele próprio foi impedido de entrar na terra prometida devido a seus erros. Satanás queria enfatizar isso para diminuir o poder do perdão e da redenção de Deus. Finalmente, há outra possibilidade. Satanás pode ter esperado usar o corpo de Moisés para desviar os israelitas, afastando-os de Deus e levando-os a adorar Moisés em vez do Altíssimo. Olhando para essas teorias, vemos que essa luta não era apenas sobre o corpo de um homem, mas sobre o significado mais profundo de nossa fé. Para muitos, entender essas perspectivas pode fortalecer nossa fé, ao percebermos que esse evento faz parte do plano de redenção e soberania de Deus. Esta história nos mostra que Deus permanece no controle. Ele nunca permite que Satanás ultrapasse ou destrua seu propósito. Vamos sentar e refletir sobre essa luta através das lentes da redenção e do poder de Deus. Vamos descobrir o que este evento realmente nos ensina hoje. Essa batalha nos dá uma visão mais profunda da proteção e salvação que Deus preparou para cada um de nós. Pode nos ensinar sobre nosso lugar dentro de seu grande plano. Junte-se a nós para descobrir esse mistério e esperamos que, por meio dessa jornada, tenhamos uma visão mais clara de nossa fé, do amor e cuidado de Deus por nós e do poder de redenção dado por sua graça. Mergulhemos fundo e descobramos o significado por trás dessa luta, para ver que mesmo em batalhas que podem parecer pequenas, Deus é soberano, guiando-nos passo a passo no caminho que Ele traçou. Moisés é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, reverenciado como o legislador e líder dos israelitas. Seu papel como mediador entre Deus e o povo exemplifica os princípios fundamentais da antiga aliança. A lei dada por meio de Moisés tinha a intenção de guiar o povo escolhido de Deus e destacar a distinção entre justiça e pecado. No entanto, como Paulo explica eloquentemente em Gálatas 3:24-25, assim a lei foi nossa guardiã até a vinda de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora que essa fé veio, não estamos mais sob um guardião. A vida de Moisés, especialmente suas experiências no Monte Sinai e o estabelecimento dos mandamentos, simbolizaram a necessidade da humanidade de orientação divina. No entanto, essa aliança não foi suficiente para a redenção eterna. Apontava para uma realização maior. Para realmente compreender o significado da tentativa de Satanás de minar os planos de Deus, é essencial explorar a profundidade do papel de Moisés na história bíblica e as implicações espirituais em torno de sua morte e sepultamento. Deuteronômio 34:5-6 nos diz: E Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor havia dito. Ele o sepultou em Moabe, no vale defronte de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está a sua sepultura.
Este relato intrigante do sepultamento de Moisés, realizado pelo próprio Deus, ressalta não apenas a singularidade de Moisés como líder, mas também as medidas divinas tomadas para proteger o bem-estar espiritual dos israelitas. O significado da liderança de Moisés. Moisés não era um líder comum. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão egípcia, conduzi-los através do Mar Vermelho e guiá-los por 40 anos no deserto. Ao longo de sua jornada, Moisés demonstrou fé inabalável, humildade e obediência aos mandamentos de Deus. Seu papel como profeta e mediador entre Deus e seu povo o tornou incomparável na história de Israel. A liderança de Moisés foi marcada por momentos extraordinários em que o poder de Deus foi vividamente exibido. Ele foi fundamental para a libertação da opressão do faraó e, por meio dele, Deus providenciou a lei no Monte Sinai, uma pedra angular da fé e da prática para gerações vindouras. Dadas essas realizações, fica claro por que Moisés era profundamente reverenciado pelo povo. Essa reverência, no entanto, poderia ter representado um risco após sua morte. A intenção de Satanás de distrair e desencaminhar. Entender os motivos de Satanás fornece uma ideia de por que ele pode ter procurado atrapalhar o plano de Deus em relação ao sepultamento de Moisés. O objetivo de Satanás sempre foi desviar o povo de Deus e minar sua devoção. No contexto da morte de Moisés, o adversário teria visto uma oportunidade de tentar os israelitas à idolatria, um ato que desviaria seu foco de Deus. A idolatria era uma luta recorrente para os israelitas, evidente em sua história de criação e adoração do bezerro de ouro. Êxodo 32. Se Satanás tivesse revelado a localização do túmulo de Moisés ou manipulado a situação para permitir a veneração, é provável que o povo o tivesse transformado em um santuário. As consequências de tal ato teriam sido profundas. Adorar no túmulo de Moisés teria mudado sua devoção do Criador para a criação, levando-os a substituir o Deus vivo pela memória de um líder humano. As consequências espirituais da idolatria. A idolatria não é apenas uma prática antiga, mas uma questão espiritual que pode se manifestar de formas sutis até hoje. Os israelitas eram particularmente suscetíveis a isso, e as táticas de Satanás muitas vezes exploravam suas fraquezas. Ao voltar sua atenção para objetos tangíveis ou figuras reverenciadas, ele procurou cortar sua conexão direta com Deus. A reverência que eles tinham por Moisés, embora justificável em honrar um grande líder, poderia facilmente ter se transformado em algo mais perigoso, uma mudança de honra para a adoração. Se os israelitas tivessem sido levados a idolatrar o túmulo de Moisés, as implicações teriam sido terríveis. Tal idolatria minaria seu relacionamento com Deus, contradiria o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23, e enfraqueceria seu fundamento espiritual. A fé dos israelitas teria se tornado mais sobre rituais e relíquias do que um relacionamento vivo com Deus. A interferência de Satanás teria semeado sementes de confusão, reduzindo o significado da mensagem de Moisés e apontando as pessoas para símbolos físicos em vez das verdades divinas que ele ensinou. A proteção e a sabedoria divinas de Deus. A decisão de Deus de enterrar o próprio Moisés, escondido da vista humana, revela sua sabedoria e cuidado protetor. Ao manter a localização do túmulo de Moisés um mistério, Deus protegeu seu povo da idolatria potencial que Satanás poderia ter instigado. Este ato divino enfatizou que não importa o quão honrado um servo de Deus possa ser, somente Deus é digno de adoração. A natureza oculta do túmulo de Moisés também reflete a transição de liderança e foco. A obra de Moisés estava completa.
e o povo precisava olhar para frente, não para trás. Josué foi designado para conduzi-los à terra prometida, simbolizando que o plano de Deus avança e não está vinculado a nenhum indivíduo. Este é um poderoso lembrete de que, embora os servos de Deus venham e vão, seu propósito e presença duram eternamente. O exemplo de Miguel e o papel do arcanjo. No Novo Testamento, obtemos mais informações sobre a batalha espiritual em torno do sepultamento de Moisés por meio de Judas 1:9. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este versículo destaca que houve de fato um confronto espiritual significativo. A defesa de Miguel do corpo de Moisés pode ser vista como um prenúncio do triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Embora a morte física de Moisés tenha significado o fim da antiga aliança, a disputa sobre seu corpo aponta para a natureza duradoura da promessa de Deus. Assim como a lei era insuficiente por si só para trazer a salvação, a defesa e a redenção final da humanidade viriam por meio de um ato mais profundo, o sacrifício de Cristo. O envolvimento de Michael ressalta a seriedade do assunto. O fato de um arcanjo ter se envolvido em uma disputa com Satanás sobre o corpo de Moisés ilustra até onde Satanás iria para atrapalhar os planos de Deus. No entanto, a resposta de Michael é reveladora. Ele não confiou em sua própria força, mas na autoridade do Senhor para repreender Satanás. Isso nos ensina que mesmo seres espirituais poderosos reconhecem a supremacia de Deus e agem sob seu comando. Lições para os crentes modernos. Para os cristãos de hoje, a história da sepultura escondida de Moisés e a tentativa de Satanás de minar o plano de Deus serve como uma lição valiosa. Isso nos lembra que, embora as batalhas espirituais sejam reais e contínuas, a proteção de Deus é inabalável. Devemos permanecer vigilantes, garantindo que nosso foco permaneça em Deus e não em qualquer líder ou tradição humana que possa nos desviar. Os israelitas foram chamados para adorar somente a Deus, assim como nós. O sepultamento oculto de Moisés é um símbolo poderoso que nos afasta da elevação de figuras humanas a um local de adoração. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas e questionar se há alguma área em que possamos estar colocando reverência indevida em pessoas, práticas ou objetos. A tentativa de Satanás de interromper o plano de Deus para o sepultamento de Moisés é um exemplo convincente de seu desejo de desviar a adoração de Deus. No entanto, a sabedoria e as ações protetoras de Deus mostram que seus propósitos não podem ser frustrados. Ao esconder o túmulo de Moisés, Deus protegeu os israelitas de uma possível idolatria e garantiu que sua fé permanecesse direcionada somente a Ele. Esta história nos encoraja a confiar no plano maior de Deus e reconhecer que, embora os líderes humanos possam nos inspirar e guiar, é Deus quem merece nossa devoção final. Como crentes, devemos lembrar que nossa fé está fundamentada no Deus vivo, cujos planos são perfeitos e que guarda seu povo contra as armadilhas do inimigo. Continuemos a honrar seu nome e confiar em sua proteção enquanto caminhamos com fé. A acusação de pecado de Satanás, concentrando-se especificamente na história de Moisés. Essa exploração nos ajudará a entender o papel de Satanás como o acusador e revelar verdades profundas sobre a misericórdia e a redenção de Deus por meio de Cristo. A cena da acusação. As falhas de Moisés. Primeiro vamos dar uma olhada mais de perto na vida de Moisés. Moisés foi, sem dúvida, um dos maiores líderes e profetas da Bíblia. Ele conduziu os israelitas para fora do Egito, recebeu os 10 mandamentos e foi o vaso escolhido por Deus para estabelecer sua aliança com Israel. No entanto, Moisés não era perfeito. Como todos nós, ele teve momentos de fraqueza humana.
Um exemplo notável é quando Moisés, frustrado e zangado, bateu na rocha para produzir água em vez de falar com ela como Deus ordenou. Números 27:12. Esse ato de desobediência custou-lhe o privilégio de entrar na terra prometida. Agora, imagine Satanás sendo o acusador, apontando este exato momento para desacreditar Moisés. De acordo com Apocalipse 12:10, Satanás é conhecido como o acusador de nossos irmãos e irmãs, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Não é difícil imaginá-lo destacando o fracasso de Moisés e enfatizando suas falhas humanas para minar sua posição diante de Deus. O papel de Satanás como acusador. Por que Satanás assume o papel de acusador? Para entender isso, precisamos reconhecer que o objetivo principal de Satanás é desafiar a justiça do povo de Deus e questionar a justiça e a misericórdia de Deus. Ao apontar nossos pecados, Satanás tenta mostrar que somos indignos do amor e da graça de Deus. Isso não é verdade apenas para Moisés, mas para todos os crentes ao longo do tempo. Ele quer criar dúvida, medo e um sentimento de condenação entre o povo de Deus. Mas à medida que nos aprofundamos, vemos que as acusações de Satanás, embora às vezes enraizadas na verdade sobre as deficiências humanas, são incompletas. Por quê? Porque eles não explicam o plano final de redenção de Deus por meio de Cristo. A defesa e redenção de Moisés. Uma passagem fascinante que fala sobre a potencial redenção de Moisés é encontrada em Judas 1:9, onde o arcanjo Miguel contende com Satanás pelo corpo de Moisés. Embora as Escrituras não forneçam muitos detalhes, esse encontro sugere uma defesa feita em nome de Moisés, possivelmente significando que Deus tinha planos para ele além da sepultura, planos que só poderiam ser cumpridos por meio da intervenção divina. Aqui podemos ver um poderoso prenúncio da obra redentora de Cristo. Embora Moisés tenha pecado, a misericórdia e a justiça de Deus finalmente triunfam sobre as acusações de Satanás. Este momento pode ilustrar que Moisés, como todos nós, encontraria redenção não por meio de sua própria justiça, mas por meio da graça e salvação fornecidas por Cristo. Perspectivas dos teólogos. Os teólogos há muito debatem o significado do misterioso confronto entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, conforme mencionado em Judas 1:9. Este versículo breve, mas intrigante, deu origem a múltiplas interpretações que lançam luz sobre as implicações espirituais dessa batalha. Uma perspectiva proeminente é que Satanás pretendia atrapalhar o plano de Deus usando os pecados de Moisés contra ele. Alguns estudiosos sugerem que Satanás, como o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10, procurou apontar os momentos de fraqueza humana de Moisés, como sua desobediência em Meribá, Números 27:12, para minar a escolha de Deus de Moisés como líder. Essa linha de pensamento ressalta as tentativas persistentes de Satanás de questionar a misericórdia e a justiça de Deus, destacando as imperfeições até mesmo das figuras mais reverenciadas. Outros teólogos propõem que a disputa tinha significados simbólicos mais profundos ligados ao plano redentor de Deus. Moisés, que liderou os israelitas para fora do Egito, mas foi impedido de entrar na terra prometida devido às suas transgressões, representa a necessidade da humanidade de salvação além das limitações da lei. Essa interpretação sugere que as intenções de Satanás podem ter sido enfatizar o fracasso de Moisés em enfraquecer a percepção da capacidade de Deus de perdão e redenção. O encontro entre Miguel e Satanás torna-se assim uma representação dramática da autoridade divina triunfando sobre as acusações do mal. Uma escola de pensamento diferente argumenta que a verdadeira intenção de Satanás era incitar a idolatria entre os israelitas.
Dado o papel único de Moisés como legislador e líder, revelar a localização de seu túmulo poderia ter levado os israelitas a venerá-lo indevidamente, transformando um líder reverenciado em um objeto de adoração. Isso os teria distraído de seu verdadeiro foco: devoção somente a Deus. Os teólogos veem a intervenção de Miguel como um ato essencial de tutela divina, garantindo que a fé do povo permanecesse pura e não desviada. Perspectivas dos historiadores. Historiadores e estudiosos da cultura antiga forneceram contexto adicional, examinando documentos e tradições históricas relevantes. A morte de Moisés, descrita em Deuteronômio 34, 5, 6, foi marcada por um ato único de sepultamento divino, um evento sem paralelo na história bíblica. O sigilo em torno do local do sepultamento sugere uma medida preventiva contra a idolatria em potencial. Registros históricos de tradições judaicas, como os encontrados na literatura rabínica, elaboram esse tema, sugerindo que Deus ocultou o túmulo de Moisés para evitar que os israelitas o elevassem a um status divino. A análise histórica também destaca que a idolatria era uma questão recorrente para os israelitas, como demonstrado por sua adoração ao bezerro de ouro. Êxodo 32. Se Satanás tivesse conseguido revelar o túmulo de Moisés, ele poderia ter sido transformado em um santuário, levando a um padrão de adoração ao herói que corroeria o princípio central do monoteísmo. Essa percepção apoia a ideia de que a ocultação de Deus do local de descanso final de Moisés foi um ato estratégico para manter o foco espiritual e a disciplina entre seu povo. Além disso, documentos históricos e culturais muitas vezes enfatizam o papel simbólico de Moisés como mediador da antiga aliança, o que acabou apontando para a necessidade de um mediador maior: Jesus Cristo. A disputa sobre o corpo de Moisés, portanto, pode ser vista como uma prefiguração da batalha cósmica entre o bem e o mal, culminando na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ao combinar interpretações teológicas e contexto histórico, a história da disputa de Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés torna-se mais do que um mistério isolado. Ilustra a profunda verdade de que a soberania e o poder redentor de Deus prevalecem contra todas as tentativas das forças do mal de distorcer seus planos ou desviar seu povo. Guerra espiritual. Relatando a disputa sobre o corpo de Moisés. A disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, conforme relatado em Judas 1:9, serve como uma ilustração profunda da guerra espiritual que todo crente experimenta. Esta história revela a intensidade com que Satanás procura desafiar os planos de Deus e perturbar a fé de seu povo. Assim como Satanás acusou Moisés, destacando seus pecados e imperfeições, ele continua a agir como o acusador dos crentes, buscando minar sua confiança no perdão e na graça de Deus. Apocalipse 12:10. No entanto, a resposta de Micael, "O Senhor te repreenda", demonstra que a vitória nas batalhas espirituais é alcançada não pela força pessoal, mas pela confiança na autoridade de Deus. Este poderoso exemplo nos lembra que os crentes também podem enfrentar desafios espirituais, invocando o poder de Deus e descansando em sua proteção soberana. Implicações para a vida cristã, entendendo o pecado, a salvação e o poder de Deus. A história do corpo disputado de Moisés também traz implicações para a compreensão do pecado, da salvação e da onipotência de Deus. Moisés, apesar de sua liderança e fidelidade significativas, não estava isento do pecado. Sua desobediência em Meribá, Números 27:12, resultou em sérias consequências.
A tentativa de Satanás de usar os pecados de Moisés para desafiar sua dignidade destaca a realidade de que nenhum indivíduo está fora do alcance das consequências do pecado. No entanto, a mensagem abrangente é que a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer acusação. O resultado desse confronto aponta para a certeza de que, por meio da graça divina e do poder redentor de Cristo, os crentes são protegidos da condenação. Romanos 8:1. Esta narrativa enfatiza que a salvação não depende da perfeição humana, mas da misericórdia de Deus e de seu plano final de redenção. Lição de paciência: a importância de resistir às tentações de Satanás. Uma lição essencial, derivada desse relato, é a importância da paciência em resistir às tentações de Satanás. Assim como Satanás tentou explorar um momento de vulnerabilidade acusando Moisés, ele busca persistentemente oportunidades para tentar e dissuadir os crentes. A história da resposta paciente, mas firme de Micael, não se envolvendo em acusações acaloradas, mas invocando a autoridade de Deus, ensina uma estratégia crítica para a resiliência espiritual. Os cristãos são chamados a manter a paciência, abstendo-se de reações impulsivas e, em vez disso, confiando no tempo e na intervenção de Deus. O princípio visto aqui se alinha com Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Paciência e confiança na força de Deus são fundamentais para superar as lutas espirituais, lembrando aos crentes que, embora os desafios possam persistir, a vitória é encontrada na fé inabalável e na confiança no Senhor. Essas aplicações práticas fornecem uma compreensão mais profunda de como a história do corpo de Moisés se relaciona com a vida cristã moderna, ilustrando a importância da vigilância espiritual, da confiança na salvação divina e do poder da fé paciente em resistir aos esquemas do inimigo. A história da disputa sobre o corpo de Moisés é um lembrete profundo das batalhas espirituais em andamento que existem desde os tempos bíblicos e continuam em nossas vidas hoje. Ao refletirmos sobre as lições tiradas desse evento único, podemos ver que ele ressalta a proteção inabalável de Deus, o significado de seu plano redentor e os perigos da devoção equivocada. Entender por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés revela não apenas seu desejo de interromper os propósitos de Deus, mas também destaca até onde Deus vai para proteger seu povo. O sepultamento oculto de Moisés serve como um símbolo da sabedoria divina, protegendo os israelitas da idolatria e garantindo que sua adoração permanecesse centralizada somente em Deus. Para os crentes, especialmente aqueles em seus últimos anos que viram a fidelidade de Deus ao longo de sua vida, esta história reforça a importância da vigilância em manter o foco nele. Ela nos ensina que nenhum líder, por mais reverenciado que seja, deve substituir Deus como objeto de nossa fé. Também mostra que, apesar de nossas imperfeições e momentos de fracasso, a graça de Deus é poderosa o suficiente para nos defender e redimir, assim como fez com Moisés. Que isso seja um encorajamento para aprofundar seu estudo das Escrituras, extraindo dessas histórias não apenas sabedoria, mas também força para a sua jornada. Que você aplique essas percepções à sua caminhada diária, sabendo que a soberania de Deus prevalece sobre todos os desafios. E ao refletir sobre sua palavra, deixe seu coração ser inspirado a confiar em sua proteção, viver seus ensinamentos e permanecer sempre fiel ao seu chamado. Continue buscando, continue aprendendo e apegue-se à verdade de que o plano de Deus é perfeito, guiando cada um de nós para mais perto de sua promessa eterna. Se você achar este conteúdo de vídeo significativo, apoie-nos nos próximos vídeos.